Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser rápido aqui, objetivo. Em Marcos 11:12, hoje eu não vou prolongar muito a mensagem, porque é uma mensagem curta e uma mensagem simples, para que todos compreendam. Em Marcos 11:12 diz assim: no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de dar figos. Então ele disse: nunca mais alguém coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, depois você lê com calma, a Bíblia diz que Jesus ele vai entrar em Jerusalém. Ele vai fazer a entrada triunfal. Só que depois que Jesus sai de Jerusalém, ele vai passar por Betânia. Aí a Bíblia diz que Jesus ele vai sentir fome. Quando ele sente fome, ele vê de longe uma figueira cheia de folhas. Então ele vai se aproximar daquela figueira para ver se encontrava nela algum fruto. Só que quando ele se aproxima dela, a Bíblia diz: nada encontrou. Então peraí, de longe ela aparentava, mas quando ele chegou perto não tinha fruto. Ou seja, de longe até aparentava, mas quando ele chegou perto não tinha. Filho, aparência qualquer um pode ter. Filho, aparentar qualquer um pode ter. Filho, escuta isso aqui, você vai entender. Percebe um detalhe, ele olhou de longe, ela estava cheia de folhas, de longe ela aparentava. Só que quando ele chegou perto, não tinha aquilo que de fato ela aparentava ter. Só vivia de aparência, mas não tinha fruto. E o que Jesus queria? Queria fruto. Agora interessante, que fruto é esse que Jesus queria? Percebe, a Bíblia fala que era um figo. Só que o fruto que ele exige de nós hoje, qual é o fruto que Jesus exige de nós hoje? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não há lei. É esse fruto que ele quer. Hoje, filho, essa figueira simboliza você, filho. O que ele vai exigir de você é esse fruto. Amor, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto do Espírito que ele quer. Quando Jesus chamou, o que ele falou? Não foi vocês que me escolheste, mas foi eu que escolhi vocês para ele darem fruto, e seu fruto permaneça. Então percebe aquele fruto que ele quer que a gente permaneça? É o amor, domínio próprio, mansidão. É o fruto do Espírito. Só que perceba um detalhe. Olha que negócio forte. Pera aí. A Bíblia diz que quando ele se aproxima da figueira, ele não vai encontrar nada. Aí a palavra fala assim: porque não era o tempo de ela dar figo. Eu falei: Senhor, peraí, não entendi. Se não era o tempo da figueira dar figo, então por que o Senhor foi nela se não é o tempo dela? Porque olha o que a Bíblia diz. Percebe isso aqui, eu vou repetir esse versículo para você poder entender. O versículo número 13 fala assim: vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de dar figos. Eu falei: Senhor, não entendi. Se não é o tempo da figueira, de dar figos, então por que o Senhor foi nela se não é o tempo dela? Sabe o que ele me fez entender? O tempo não é dela, mas o tempo é meu. O que a minha palavra diz? Que ninguém sabe o dia nem a hora que eu adivinho. Filho, o tempo não é nosso, o tempo é dele. Então percebe, não era o tempo da figueira de produzir, mas é o tempo dele. Se no tempo dele ele vier e não tiver no fruto, pode perceber que ele vai amaldiçoar aquela figueira. Por quê? Porque não tinha fruto no tempo dele. Filho, se você não frutificar no tempo que ele vier, se você não tiver no fruto no tempo que ele vier, vai ser maldição, filho. Que fruto é esse? Acabei de falar, é Gálatas 5:22. Ele vai, quando ele voltar, você vai ter que estar no fruto e não na carne. Lembra que Paulo disse em Gálatas 5:22? Paulo vai falar das obras da carne e Paulo também vai falar das obras do Espírito. As obras da carne é imoralidade sexual, impureza, festança, bebedeira, tudo isso é carnal. Se tiver nessas práticas, filho, quando ele voltar não vai subir, não vai entrar. Mas se tiver no fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Então percebe isso que ele quer, esse fruto que ele quer. Então perceba um detalhe: se ele vier no tempo dele e não tiver fruto, vai ser maldição. Percebe que ele vai amaldiçoar aquela figueira. Por quê? Porque não tinha fruto no tempo que ele queria, no tempo dele. Não era o tempo dela, mas o tempo é dele. A Bíblia diz que contudo nem os anjos, nem o filho, somente o pai saberá a volta do filho. Jesus falou: ninguém sabe o dia nem a hora que ele há de vir. Ninguém sabe, o tempo não é nosso, o tempo é dele. Mas se ele vier no tempo dele e não tiver fruto, vai ser maldição para você. Só que escuta isso aqui. Olha que negócio forte. Por que ele amaldiçoou aquela figueira? Sabe por quê? Porque ela não tinha fruto, ela aparentava. Então, para não viver de aparência, é melhor amaldiçoar. Por quê? Para não enganar outras pessoas. Porque outra pessoa poderia ali, irmão, também poder ser enganado por aquela figueira. Porque até Jesus foi nela e não encontrou aquilo que ele esperava que ela tinha. Então ele vai amaldiçoar para ela não viver de aparência. Eita Jesus. Filho, o que Deus disse em Salmo 100, no versículo número 7? Aquele que usa de engano não permanecerá na minha presença. Então não vai deixar, filho, aquela figueira ali viver de aparência, viver de engano. Por isso que ele amaldiçoou. Você acha que Deus vai deixar você viver de engano?
Filho, Deus sabe quem é e quem não é, filho. Eita, eu vou falar. Você quer ver uma coisa? De longe, ela aparentava ter. Só que quando ele chegou perto, ela não tinha aquilo que ela aparentava, não tinha fruto. Então, ou seja, filho, a aparência qualquer um pode ter, mas a questão é, será que tem fruto mesmo? O que Jesus fez? Ele chegou perto, para ver se realmente ela tinha. Filho, você só vai conhecer uma pessoa mesmo quando chegar perto dela. Não é de longe. Quem disse? De longe qualquer um aparenta ser uma coisa, mas tem que chegar junto para ver no dia a dia quem ele é, para ver se ele realmente tem fruto. Eita Jesus, eu vou falar, Jesus. Eita glória. Agora escuta isso aqui. Olha o que está escrito no versículo número 20. De manhã, ao passarem, vira a figueira seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse: Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Perceba um detalhe. Depois que Jesus lançou uma palavra contra aquela figueira, ele vai falar assim, ó: nunca mais alguém coma do seu fruto. Ele vai amaldiçoar aquela figueira. Aí a Bíblia diz que no outro dia, no dia seguinte, eles vão passar em frente à figueira. Aí Pedro vai falar: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou. Perceba um detalhe. Olha que negócio forte. Jesus lançou uma palavra contra aquela figueira e ela secou. Olha o peso que tem uma palavra que você lança. Filho, cuidado quando você abrir a boca. Uma palavra que você lança contra a vida de uma pessoa, você pode destruir a vida dessa pessoa. O que Tiago diz sobre a língua? A língua tem tanto poder como para abençoar e como também para amaldiçoar. Filho, cuidado. Quando você for abrir a boca, toma cuidado com o que você vai falar com uma pessoa, filho, porque uma palavra que você lançar contra a vida de alguém, você pode destruir a vida dessa pessoa. O que o salmista vai dizer? Para mim, vigia a porta dos meus lábios. Vigia a porta dos seus lábios, irmão. Antes de você abrir a boca para falar com alguém, cuidado com aquilo que você vai falar. Porque, filho, a palavra tem poder. Eita, Jesus. Olha o que Jesus falou para uma figueira: nunca mais alguém coma do seu fruto. A figueira vai secar. No dia seguinte, Pedro vai se lembrar e Pedro vai falar: Senhor, aqui está a figueira que o Senhor amaldiçoaste. Então percebe que Pedro se lembrou que ele falou com a figueira. E a figueira secou desde a raiz. Olha o peso que tem uma palavra que sai da sua boca. Eita, eu vou falar, Jesus. Filho, cuidado. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Porque a palavra tem poder. O que está escrito em Tiago? Que com a língua bendizemos ao Senhor, e com ela também amaldiçoando os homens, a imagem e semelhança de Deus. Então a língua tem poder como para abençoar, mas como também para amaldiçoar. Você quer ver uma coisa? Como a língua também tem poder para amaldiçoar? Você lembra quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo? Por quê? Porque aquilo que o profeta falava sobre o povo poderia ser maldição. Então por isso que Balaque vai chamar o profeta para amaldiçoar, porque o profeta tinha autonomia para poder amaldiçoar. Só que Deus falou que não amaldiçoa, que eu abençoei. Mas percebe que ele tinha autonomia para poder amaldiçoar. Por isso que Deus falou: não amaldiçoa. Então percebe que o profeta tinha. Como que ele ia amaldiçoar o povo? Através de uma palavra. Porque o que o profeta falasse, Deus determinava. Filho, olha o peso que tem uma palavra, irmão. Olha que negócio forte. Pedro se lembrou, falou: Senhor, aqui está a figueira que o Senhor falou. Ela está seca desde a raiz. Pedro se lembrou. Então percebe, Jesus fala assim: Pedro, eu lhe digo, se você tiver fé e disser para um monte, mova-se daqui, esse monte moverá. Porque tudo que vocês pedirem oração e crer, receberão. Jesus está mostrando também que essa passagem também se trata de fé. Porque tudo que você falar, irmão, e você crer, acontece. Eita, Jesus. Você quer ver uma coisa? Tudo que você falar e crer, acontece. O que Eliseu prometeu para a sunamita? Eliseu falou o quê? Tu vai dar luz a um filho. Filho, não foi Deus que mandou ele profetizar. Foi conforme a palavra de Eliseu que aconteceu. Então percebe o poder que tem uma palavra que você lança. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.